Você não aguenta mais sofrer com a pressão alta e com o medo de ter um câncer. Talvez ninguém tenha te falado, mas alguns remédios que você toma para regular a tua pressão pode causar câncer. Você não aguenta mais a impotência sexual causada pela hipertensão. Talvez você também não saiba, mas a pressão alta é um dos principais motivos de você não estar mais fazendo o seu papel de homem na cama. E também você está cansado de se sentir formigamento pelos braços, nas mãos e nas pernas, e aquele peso incômodo na sua nuca que transforma em uma dor de cabeça terrível. Está cansado também de ficar o dia todo suado com a boca seca. Fica irritado a todo momento, sem disposição para fazer nada. Se você quer dar um basta em tudo isso, assista esse curto vídeo, ele pode salvar a sua vida. Nele, eu vou mostrar como se livrar de um câncer causado pelos remédios da hipertensão, como aumentar ou recuperar a tua potência sexual e também como você voltar a comer alimentos gostosos como você nunca mais tem feito, sem se preocupar com ataque cardíaco e sem a pressão alta. Agora tem um aviso, é vital. Esse vídeo não vai ficar por muito tempo. Se você ou alguém que você ama sente falta de ar ao subir uma escada, tem tonturas ou dores de cabeça frequentes, apresenta sangramento nasal sem nenhuma razão, ou já sentiu palpitações estranhas ou no peito, pescoço ou no ouvido, então você precisa assistir esse vídeo antes que seja tarde demais. Antes que uma dessas lápides tenha o seu nome escrito nelas. O tempo não está ao seu favor. Eu sou a doutora Vani e nesse vídeo eu vou te mostrar algumas verdades sobre a hipertensão que os médicos, meus colegas, normalmente não te revelam. Essas verdades podem te fazer controlar a tua pressão sem remédios e te livrar de uma das doenças mais terríveis que existem, o câncer. Sim, nesse vídeo eu vou te mostrar como alguns remédios que você está tomando podem acabar com o seu organismo e causar 2 tipos de câncer. Eu vou te contar também como as grandes empresas farmacêuticas fazem você acreditar que você precisa tomar remédios, mesmo sabendo dessas consequências. E como eles faturam 14 bilhões de reais às custas do seu sofrimento. A sua dor é o lucro desses empresários. E você continua sendo enganado. Antes de continuar, só quero te pedir uma coisa. Estou liberando esse vídeo exclusivamente para você. Ele não está aberto ao público em geral, porque essas empresas estão ameaçando tirar ele do ar. Por isso, assista esse vídeo até o final. Não sei por quanto tempo ele vai estar disponível. Se você sair, pode ser que nunca mais encontre essas verdades. E passará a vida inteira sem saber como a pressão alta pode causar doenças terríveis como o câncer. Então, o que ataques cardíacos, cartomantes e o dinheiro têm em comum? Provavelmente você está pensando que não tem nenhuma relação. Mas se eu dissesse que os ataques cardíacos não são o que você pensa que são, e se eu te falasse que as pessoas estão mentindo o tempo todo para você, que o sal e o colesterol não aumentam a sua pressão e que os brasileiros só tomam remédio porque as empresas farmacêuticas criam a hipertensão nas pessoas, você pode estar um pouco confuso agora, mas fica tranquilo, eu vou explicar tudo tintim por tintim. Veja, há 50 anos atrás era comum os médicos recomendarem remédios para controlar a hipertensão. Naquele tempo, não existiam muitos estudos sobre alimentos que reduziriam a pressão. O problema é que o tempo passou e agora os fatos e estudos recentes mostram 2 problemas graves. Primeiro problema, os remédios não servem para controle, apenas para reduzir temporariamente a pressão. Eles são como curativos, não curam, apenas tratam a doença naquele momento. O problema é que eles são usados como tratamento e isso leva ao segundo problema. O segundo problema qual é? É o câncer. Quase ninguém sabe, mas a Sociedade Americana de Medicina publicou um estudo em 2012 mostrando que as pessoas que tomam alguns tipos de remédios para a pressão têm 5
vezes mais chances de desenvolver um câncer de boca. O câncer de boca, ele é responsável por deixar os lábios caídos, inchados e deformados. E quando é diagnosticado, o paciente passa por uma cirurgia labial e por sessões de quimioterapia e de radioterapia. Em alguns casos, o câncer de boca pode até matar. Esses dois problemas, os remédios usados indevidamente e o câncer que eles podem gerar, podem ser a causa oculta de muitas mortes e sequelas no Brasil. Mas se você é homem, pior vem agora. Estudos recentes revelaram que uma das principais causas da impotência sexual é a hipertensão. Controlando sua pressão, o fluxo sanguíneo é normalizado e a disfunção erétil praticamente desaparece em questão de horas. E você pode se perguntar, mas eu controlo a minha pressão com remédios, e por que ainda tem uma disfunção erétil? Porque você provavelmente está tomando um dos remédios que está na lista negra. Uma lista com 4 medicamentos que se mantêm potentes. Continue assistindo esse vídeo, que daqui a pouco eu vou te revelar quais são os remédios desta lista negra em breve. Felizmente, nesse vídeo, eu vou te mostrar uma solução para esses problemas terríveis. É algo simples, fácil e rápido, que preparei e coloquei tudo dentro de um programa para o controle da pressão. Algo muito simples e que você vai ter acesso para não correr mais o risco de se desenvolver um câncer ou ter um AVC. Lembra que falamos sobre ataques cardíacos? Cartomantes e dinheiro? Bom, hoje a maioria dos tratamentos são feitos baseados no que eu chamo de preguiça diagnóstica. Quando você vai a um consultório médico, é como se você estivesse indo a uma cartomante. Você mede sua pressão, recebe algumas recomendações e sai de lá com uma lista de remédios para tomar. Alguma vez o teu médico te disse que esses remédios podem causar câncer? Alguma vez você ficou sabendo que é possível controlar a tua pressão sem remédios? Infelizmente não, não é? Pode ser que seu médico não saiba, mas a maioria das vezes que você sai do consultório com remédios que podem acabar com a sua vida. Olha só, eu não quero te acusar. Estou aqui para provar para você, não precisa viver sob uma ameaça constante de ter um ataque cardíaco ou um AVC. Ou então pior, de sofrer com câncer. Estou aqui para te mostrar que você pode manter sua pressão baixa, controlada e seu coração saudável, sem consultas caras, sem comprimidos prejudiciais e sem cirurgia. Em alguns minutos, você vai descobrir como abaixar sua pressão naturalmente, praticamente voltar a ter a vida que você tinha 20 anos atrás. Uma arma comprovada que mantém sua pressão alta permanentemente sob controle. Sim, isso mesmo. Estou falando de uma fórmula segura, permanente para a pressão alta, para controlar durante a tua vida toda. É uma fórmula comprovada cientificamente e com uma taxa de 99,7% em estudos clínicos, utilizado por mais de 27 mil pessoas para baixar a pressão e evitar problemas do coração. Se a sua pressão é mais alta do que 12/8, ou se você foi diagnosticado como hipertenso crônico, se você experimentou todos os remédios disponíveis no mercado e todas as curas milagrosas que te apareceram, você já sofreu um grande ataque cardíaco, ou se você está preocupado com o seu histórico familiar de hipertensão, de diabetes, de doenças do coração, etc., o programa Hipertensão Controlada vai ajudar a manter a sua pressão abaixo de 12/8, regenerar o seu coração e te ajudar a recuperar a alegria interior e a vontade de viver. E também vai eliminar a necessidade de intoxicar com remédios a todo momento. Antes de continuarmos, quero que você veja um depoimento que a Maria Cardoso da Silva me mandou. Ela é uma dona de casa que mora em São Paulo e disse o seguinte: Oi, doutora Vani, eu vou ser totalmente sincera com você. Antes de assistir a sua apresentação, não imaginava que alguns remédios para a pressão eram tão prejudiciais. Mas conforme eu continuei assistindo, percebi que essa novela estava se passando na minha própria vida. Parei um pouco para analisar minha situação e vi que eu estava no caminho de um AVC ou de um ataque cardíaco. No final do ano passado, por volta de novembro, me inscrevi no Hipertensão Controlada, tive altos e baixos, mas depois de 19 dias, consegui reduzir em 70% o uso de remédios. Hoje me sinto melhor e, se Deus quiser, mês que vem, espero que meu médico me libere dos remédios. Só tenho a lhe agradecer e a sua equipe por essa ajuda. Muito obrigada, de todo o meu coração. Dá uma olhada na história do Carlos Martins.
Olá, doutora Vani. Estou tão feliz por ter achado o seu vídeo. Sofri com hipertensão desde meus 30 anos, que é que eu me lembro. Ficava suado, cansado, com dores de cabeça e na nuca. Mas isso sumiu desde o mês passado. Quando cheguei no módulo 4 do seu hipertensão controlada, consegui finalmente manter a minha pressão 12/8. Só tenho a te agradecer. Muito obrigada. Agora é a sua vez de conseguir os mesmos resultados. Quem sou eu para prometer isso? Como eu te disse antes, eu sou a doutora Vani e criei o programa baseado em estudos científicos para controlar a sua pressão arterial. Chamei esse programa de hipertensão controlada. Ele é feito totalmente pela internet, tem 4 módulos e já ajudou mais de 27 mil pessoas no Brasil inteiro a controlarem sua pressão com alguns alimentos secretos, mas que estão na prateleira de qualquer mercado. Antes de eu te falar mais sobre isso, eu quero abrir os seus olhos para uma coisa muito grave. E dessa vez, não é o câncer, nem o AVC, nem o ataque cardíaco, mas sim o fato de você estar sendo tratado como uma cobaia. Olha só. 35% de todas as pessoas adultas no Brasil têm hipertensão. Isso representa mais de 30 milhões de pessoas. Elas estão de mãos atadas e cegas porque existe uma indústria farmacêutica bilionária que só pensa em faturar. Essas pessoas chegam ao consultório dos seus médicos em busca de uma solução, mas o que é que recebem? Receita de remédios para comprar. E pior, remédios que apenas tratam o problema, mas não curam. Se você está assistindo esse vídeo agora, provavelmente você está entre essas 30 milhões de pessoas. Por isso, eu quero te contar a história do Marcelo Alcântara, um dos meus alunos que venceu a hipertensão depois de ter se entupido com 6 remédios diferentes. O Marcelo é um aposentado que mora em Belo Horizonte, Minas Gerais, e tem hipertensão desde os 35 anos de idade. Ele seguiu exatamente o passo a passo que eu mostro na hipertensão controlada e conseguiu controlar uma pressão de 20/10 em menos de 10 dias. A pressão dele foi de 20/10 para 12/7 em exatamente 7 dias, sem precisar tomar qualquer tipo de remédio. Hoje, ele conta com a felicidade, como economizar mais de R$200 de farmácia com consultas médicas que não adiantava de nada. Mas não pense que isso foi fácil. Exatamente no dia 27 de março de 2015, ele fez uma das maiores loucuras que um aluno meu já fez. Fiquei de queixo caído. Mas isso foi só o começo. Depois eu entendi o que aconteceu. Ele chegou até a mim e falou: doutora, a partir de hoje eu não vou mais tomar meus remédios. E seja o que Deus quiser. Essa atitude quase matou sua esposa Juliana do coração. E por uma boa razão. Ela sabia exatamente o que acontece com quem para de tomar os remédios para pressão. Ela é enfermeira na emergência de um grande hospital em Belo Horizonte. E já tinha visto coisas terríveis acontecerem com hipertensos. Pessoas que chegam no hospital precisando de um transplante de rim. Pessoas que tinham ficado totalmente cegas antes dos 60 anos de idade. Pessoas que ela segurou na mão, nos braços, antes de morrer por causa de um ataque cardíaco. Mas o pior de tudo não é isso. Ela já cuidou de pessoas que tinham acabado de ter um derrame cerebral. Pessoas comuns que da noite pro dia ficam com o rosto paralisado, a fala enrolada, os olhos caídos, a boca torta, que levaram muitos anos para se recuperar e precisam de ajuda dos outros para tudo, até mesmo para ir ao banheiro. Ela sabia que o Marcelo podia morrer ou ficar inválido pro resto da vida. Um dia depois dele tomar essa decisão, a Juliana me ligou e me falou uma coisa ainda mais grave. Ela disse assim: doutora Vani, o Marcelo não pode fazer essa loucura. No mês passado, ele teve uma pressão que chegou a 20/10. E aí, como médica, eu sabia que uma pessoa que tem uma pressão nessas alturas precisa ser internada na hora. A questão é que o Marcelo não aguentava mais viver à base de remédios. Na nossa conversa, ele me disse o seguinte: doutora, o meu médico me receitou um remédio para a pressão alta. Esse remédio me deu alguns efeitos colaterais. Então eu voltei ao consultório e, ao invés dele me ajudar, ele simplesmente receitou mais 2 remédios para tentar diminuir os efeitos colaterais. No final das contas, eu estava tomando um remédio para a pressão alta e mais outros 2 remédios para tentar acabar com os efeitos colaterais. Era uma loucura. Talvez você saiba na pele o que o Marcelo estava passando. Quando isso acontece, parece que você está naquilo que eu chamo de montanha-russa dos remédios. Eu chamo assim porque, como numa montanha-russa, você é levado para cima e para baixo, enquanto se entope de remédio para tentar controlar sua pressão. É como
como se você fosse uma cobaia da medicina. Foi por isso que o Marcelo chutou o balde. Só que, felizmente, ele tomou a decisão mais correta da sua vida. Nem Juliana, nem o médico do Marcelo sabiam que ele já tinha se preparado para fazer isso. Em uma semana, ele conseguiu baixar a pressão de 20/10 para 12/8. Ele saiu de um risco de AVC e de um ataque cardíaco e chegou à pressão de uma pessoa com menos de 20 anos. Tudo em menos de uma semana, sem tomar qualquer tipo de remédio. O Marcelo diminuiu drasticamente a pressão depois que descobriu o truque da manteiga. Só que ele não foi o único. Todas essas pessoas que você está vendo aí agora descobriram e conseguiram controlar a pressão sem remédios. Contra fatos não há argumentos. Todas estas pessoas saíram de uma situação extremamente perigosa, como o alto risco de ter um AVC ou um ataque cardíaco. E uma coisa foi responsável por essa mágica: o truque da manteiga, que eu ensino no programa. Esse é um método que eu criei que permite você fazer escolhas simples e saborosas, com muito tempero e que você também vai adorar. A grande vantagem é que esse truque tira você da estatística do risco e, ao mesmo tempo, prova que você pode comer aqueles alimentos deliciosos. Como eu falei antes, em alguns casos é possível até comer hambúrguer e feijoada. O melhor de tudo é que o programa vai quebrar aquele mito de que você não pode comer comidas gordurosas e salgadas. Aliás, você vai entender que quanto mais você evita o sal caseiro, mais sua pressão sobe. Deixar de comer sal para baixar a pressão é um mito. O maior inimigo de quem tem pressão alta é a desinformação. Então, preste atenção neste vídeo, porque você vai aprender que existe 2 tipos de hipertensão que ninguém nunca te contou e você precisa saber a diferença entre eles. Você vai ver também que existe uma coisa que você faz todos os dias que aumenta a sua pressão em menos de 5 minutos. E mais importante, você vai ter a oportunidade de controlar a sua pressão sem remédios, com aquelas comidas saborosas que você costumava evitar. Só mais um detalhe: se você é homem e sofre de qualquer tipo de problema, como ejaculação precoce, disfunção erétil, impotência sexual, vai ficar espantado com isso. Estudos recentes mostram que 3 tipos de remédios para hipertensão podem causar problemas sexuais, porque agem diretamente no sistema nervoso central. Por isso, dentro do programa, também temos algumas áreas onde tratamos da saúde sexual do homem. Além disso, você terá acesso a todos esses remédios que podem ser prejudiciais. Agora, antes de eu te contar como funciona o programa Hipertensão Controlada, você precisa realmente entender como funcionam os tratamentos convencionais. Sabe quando sente uma dor de cabeça muito forte puxando para a nuca? Tudo que você quer se sentir bem, certo? Só isso? Então, vamos comparar este mal-estar como você está perdido em uma rua. Tudo bem? Suponha que você está longe de sua casa, em outra cidade, e que vai passear na rua. No meio do passeio, você se sente mal e fica totalmente desorientado, fica perdido. Essa sensação de estar perdido é quando você tem hipertensão, com formigamento,